Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Creio Logo Sei. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, muito pertinente e muito buscado e perseguido pela maioria dos cristãos, eu acredito, que é avivamento. Mas antes, peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, que você comente, que você compartilhe se você for edificado e que você possa nos seguir lá nas redes sociais. Muito obrigada! Nós vamos ler 3 textos básicos. Nós vamos ler Joel 2, do versículo 18 ao 32. Nós vamos ler Atos 2, do verso 6 ao 21. E nós vamos ler Oséias 6, do 1 ao 3. Vamos lá? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda do mar oriental e a retaguarda do mar ocidental. E a sua podridão subirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos e a figueira e a videira estão carregadas. O povo de Sião, ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor seu Deus, pois ele lhe dará as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia as muitas chuvas, as de outono e as da primavera. Como antes fazia, as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Amém, glória a Deus pela sua palavra. Joel, o capítulo inteiro de Joel, ali no começo fala de arrependimento. Se arrependam, chorem, jejuem, pranteiem, saia o noivo da sua recâmara, saia a noiva, saia todo mundo, saia o sacerdote, saia todo mundo e vá prantear, implorar o perdão do Senhor, implorar a misericórdia do Senhor. Ele fala isso o início do capítulo inteiro. Depois vem a promessa, que o exército que Deus enviou contra o povo seria retirado, que Deus restituiria, que Deus daria fartura, abundância. E aí lá no finalzinho vem com aquela promessa maravilhosa de que o Senhor mandaria, o seu espírito, derramaria o seu espírito. E nós vemos Pedro falar uma coisa interessante lá em Atos 2, vamos lá? Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em sua própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa tudo isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me lhe explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como você supõe. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, glória a Deus pela sua palavra. Que coisa linda, né? Imaginar o que aconteceu ali em Pentecostes, ali em Jerusalém, quando os discípulos de Jesus estavam perseverando em oração, como o Senhor Jesus tinha mandado: fiquem aqui, não saiam daqui até que vocês sejam revestidos de poder. E enfim esse dia chegou, né? Praticamente 50 dias depois da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, esse dia chegou, aleluia, glória a Deus por isso. E aí Pedro, que era um homem que até pouco tempo atrás, né, 2 meses atrás, tinha temido tanto pela sua vida, tinha negado Jesus, tinha fugido com medo de ser preso junto com Jesus, ele estava tomado de ousadia, ele estava cheio do Espírito Santo de Deus, de fato, era um outro homem. Era um homem agora revestido de poder, como Jesus tinha dito, e pregou. E mais, ele falou: tudo isso que vocês estão vendo aqui não é cena, não é papagaiada, não é bebedice, isso aqui é cumprimento do que o profeta Joel disse lá atrás, que o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Aleluia! Então, ali nós vemos o primeiro avivamento. O avivamento da chuva que o profeta Joel chamou de chuva temporã, as primeiras chuvas, que foi o que fez com que a igreja primitiva tivesse poder para fazer tudo o que ela fez. O estrago no mundo espiritual que a igreja primitiva fez. A perseguição foi tão severa na igreja primitiva porque foi a forma de retaliação que Satanás encontrou para tentar barrar, mas Jesus já tinha dito: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia! E era isso aqui que ele estava falando. Acho que Satanás não tinha a menor ideia do que seria, né, esse poder que faria com que as portas do inferno não prevalecessem. E quando de fato o Espírito Santo foi derramado ali em Atos 2, então sim, o mal sentiu na pele o que era esse poder que faria com que ao longo desses 2000 anos as portas do inferno jamais prevalecessem sobre a igreja de Jesus. O que nós chamamos de avivamento.
Então, Joel diz que é a chuva temporã, as primeiras chuvas, aquelas que fazem com que a semente que foi jogada germine, né? Então, está ali o agricultor jogando a semente e pede a Deus chuva. Para quê? Para que aquela semente germine, comece de fato a crescer ali a planta, né? O alimento. E foi isso que aconteceu. A descida do Espírito Santo em Atos 2, lá na festa de Pentecostes, festa cumprida por Jesus nessa ocasião aqui, glória a Deus, ela foi uma chuva, um avivamento para germinar, para crescer, para fazer aparecer aquilo que ainda estava na terra. Glória a Deus! E então a igreja primitiva fez o que fez no mundo. Glória a Deus por isso. Graças a esse avivamento, graças a esse revestimento de poder que o Senhor Jesus colocou sobre a igreja, né? E nós também podemos ter acesso a isso, né? Pedro vai dizer que isso daqui não é só para nós, é para nós, para os nossos filhos, para todos aqueles que o Senhor alcançar. Então significa que também é nosso, que nós também podemos e devemos buscar esse revestimento do Espírito Santo de Deus. Lá em Oséias vai falar também de outra chuva que não é temporã, que é a seródia. Vamos ler Oséias 6, do 1 ao 3. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. E ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Aleluia! Glória a Deus por isso. Em outras traduções diz como a chuva serôdia, a chuva dos últimos dias. Como nós vimos num vídeo há pouco tempo, as 7 festas que Deus determinou lá para Moisés, 4 delas aconteciam na primavera e 3 delas acontecem no outono, né? No hemisfério norte, no caso, na terra de Israel. E aqui ele diz que as últimas chuvas são no inverno, são agora no tempo do frio, os últimos dias, né? Mais um paralelo que nos faz pensar que realmente podemos estar de fato nos últimos dias, nas últimas festas que o Senhor Jesus ainda vai cumprir. E essa chuva na agricultura, né, lá no tempo bíblico, a chuva temporã era a chuva que nós vimos para regar a terra e fazer germinar o fruto, a sementinha. E as chuvas de inverno, a chuva serôdia, era para amadurecer o fruto. Olha que interessante, nós frutificamos, a igreja primitiva fez o seu trabalho, os apóstolos fizeram o seu trabalho, os pais da igreja fizeram o seu trabalho. A igreja passou aí por 2000 anos de muita luta, muita perseguição. Houve tempos em que, né, quando a gente olha para a história, fala como é que não acabou? Mas o Senhor prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Nós chegamos até aqui, nós já frutificamos, mas ainda falta amadurecer para que o Senhor Jesus colha frutos maduros, né? Então, entendo que esse avivamento agora do tempo do fim tem essa característica, tem esse objetivo de nos amadurecer, né? Quando nós olhamos à nossa volta, quanta imaturidade feita em nome de Cristo, né? Quanta carnalidade, quantas doutrinas humanas e também doutrinas de demônios ditas em nome de Cristo. Nós precisamos do quê? De amadurecimento. Nós precisamos do quê? De voltar à palavra. Olha o que diz Oséias, é até o tema aqui do nosso canal.
Voltemos, vamos conhecer ao Senhor, vamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Não é brincadeira, não é abrir a Bíblia no Salmo 91, no Salmo 23, quando a gente está em apuro. É conhecer de fato ao Senhor, como você conhece as pessoas que você mais ama. Como um marido conhece a sua esposa, como a mulher conhece o seu marido, como uma mãe e um pai conhecem os seus filhos, como os filhos conhecem os seus pais, os seus irmãos, os seus grandes amigos, sabe? De conhecer pelo olhar, de conhecer pelos gestos. É assim que nós devemos buscar conhecer o Senhor. Intimidade, intimidade. E ela traz amadurecimento, né? Estudo da palavra, estudo diligente da palavra, buscar viver de fato o que se lê, o que se entende, isso é essencial para o amadurecimento, para o avivamento, né? Nós não teremos avivamento se não tivermos intimidade com Deus, que se não tivermos tempos gastos em oração a Deus, se não tivermos amor pela palavra de Deus. Avivamento não é barulho, nem sempre é barulho. O barulho pode ser uma consequência, mas o avivamento começa na busca pelo Senhor, na busca pelo Senhor, no arrependimento dos nossos pecados, sabe, no desejo de deixar os nossos pecados, aqueles de estimação, de deixar, de abandonar, né? De renegar a nossa carne, o nosso eu, a nossa natureza pecaminosa, os nossos pecados e buscar uma vida que agrade ao grande Deus, uma vida que agrade ao nosso Pai, que agrade ao nosso bom amigo, que agrade ao nosso Salvador, né? Eu entendo sim que ainda veremos um avivamento, mas é assim que a gente vai começar a buscar por Ele, né? E Ele vai fazer o quê? Nos amadurecer, para o Senhor Jesus vir aqui colher frutos maduros, né? Uma igreja ataviada, uma igreja que está vestida de linho finíssimo, puríssimo, branquíssimo, que são o quê? Os atos de justiça dessa própria igreja, os nossos atos de justiça, as nossas boas obras, né? No nosso fortalecidos, enraizados no nosso relacionamento com Deus, no nosso amadurecimento. Esses são o linho, esse é o linho finíssimo que tem na nossa roupa, que vai ter na nossa roupa. Vamos buscar do Senhor, sermos maduros, sermos servos fiéis, né? Pensarmos no outro, fazermos aquilo que Jesus falou, amarmos a Ele com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, de todo o entendimento e amar ao nosso irmão, ao nosso próximo, como Jesus fez, né? Se preciso for. Ele deu a vida dele por nós e Ele diz que nós devemos dar a nossa vida pelo nosso próximo, né? Vamos amadurecer, vamos nos sujeitar uns aos outros, vamos amar as pessoas, vamos tentar compreender as pessoas, vamos buscar com muita sede e muita fome o Senhor e a sua palavra. Amém? E cremos que o avivamento virá. Às vezes, é possível já sentir o cheiro da chuva. Você consegue sentir? Às vezes eu sinto que o Senhor venha, que Ele derrame, que Ele nos desperte para um novo tempo, né, de amadurecimento, para Ele vir colher a sua noiva. E nós estamos dentro dos frutos maduros que seremos colhidos em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Eu espero que essa palavra tenha edificado você, te abençoe nesse dia e, se o Senhor permitir, nós nos vemos aqui no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor!